Amém. Deus continue nos abençoando. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja adicionada em nossas vidas, em nossas almas. Deus abençoe também aqueles que estão conectados conosco através da internet. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos se pôr de pé, por favor, irmãos. Vamos ler as Escrituras. É no livro de Hebreus, aos Hebreus capítulo 9. Vamos ler o verso 15 e o verso 16. Muito bem, está escrito, verso 15 e o 16: e por isso é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Oremos. Querido Deus, nosso precioso Pai, é muito grande, Senhor, demais para um homem natural conceber essa tremenda promessa divina. É preciso que o Espírito Santo o revele e dê a ele esta visão, esse conhecimento, esta fé de Jesus Cristo. Senhor, cada palavra que for ministrada aqui pelo teu anjo, seja feita com ousadia, com domínio, com autoridade divina. No nome do Senhor Jesus Cristo, reparta, Senhor, o bocado, o pão, o alimento para nosso espírito. É no teu nome que o pedimos. Tome o controle dos espíritos, Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Ele se fez homem, mesmo sendo grande Deus, suportou afrontas pelo mal que era meu, foi levado ao Calvário pelo povo que era seu, e ali crucificado foi Jesus pelos judeus. Gotas de sangue caíram dos braços da rude cruz. Foi por me amar que a vida ali entregou Jesus. Sei que não
sublime graça. Foi Ele quem disse que devemos dar amor a quem nos odeia e nos trata com rancor. Vamos seguir o exemplo do amado Salvador, que na cruz deu sua vida, pois primeiro nos amou. Foi por meu amor que a vida ali entregou Jesus. Sei que não merecia tão grande prova de amor. Nos encontrou sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Amém, amém. Muito bem, ótimo. Coisa boa é quando você está cheio e carregado de certeza, de convicção em Cristo. Nós devemos crer de uma maneira justa e correta. Porque é a única coisa que Deus aceita um cristão em tudo o que ele faz e pratica. Ele é um Deus de santidade, eu creio assim. Ele é um Deus de justiça, eu creio assim. Ele é um Deus de bondade. E por isso, nós vamos observar, nessa escritura que nós lemos, que para um testamento ter valor, tem que haver derramamento de sangue e morte do testador. Há uma intervenção
ou ele tem que interferir. A morte tem que interferir. Eu quero segurar nesse pensamento sobre interferir. Se não houver de mortes, não tem valor. Nós vamos observar Israel, os judeus, eles tipificam, eles são tipos. Deus deu para eles uma cerimônia feita através de cordeiros, novilhos, cabritos, e quando aqueles animais eram mortos, então aquele sangue daqueles animais era aplicado sobre aquelas pessoas que poderiam crer, e até mesmo eles eram aplicados no livro do testamento. Eles eram aplicados. Isto era no natural. Israel, eles viviam sob a interferência da morte de um animal. Um animal no natural. Por isso que eles traziam o cordeiro para ser sacrificado. Pegava ali um novilho que nunca tinha levado um jugo sobre o seu pescoço. Pegava um cabrito de 1 ano para baixo e trazia ali. Cabrito é aquele de 1 ano para baixo. Passou de 1 ano para baixo, já é bode. Ou de 1 ano para cima é bode. De 1 ano para baixo é cabrito, o macho. De 1 ano para baixo é cabrito. De 1 ano para cima já é bode. É verdade. Cabra é de 1 ano para baixo. Cabrita é de 1 ano para cima. Cordeiro é de 1 ano para baixo. Cordeiro macho, cordeiro fêmea. Cordeira fêmea, ovelha, de 1 ano para cima. Carneiro, de 1 ano para cima. E Deus, Ele exigia de 1 ano para baixo. Um novilho, ele é de 1 ano para baixo. Ele é um novilho bezerro. Um boi bezerro, né? Um boi bezerro. E tinha que morrer, tinha que haver morte para valer. Aquilo dali estava apontando para Cristo. Para Deus, o nosso Senhor. Que quando Ele veio, Ele morreu no nosso lugar. O que aqueles animais não poderiam fazer sobre o pecador, Cristo fez. Aquele pecador, ele poderia levar aquele cordeiro para ser sacrificado, e colocava suas mãos na cabeça daquele cordeiro inocente, e ali então o sumo sacerdote cortava, sacrificava aquele cordeiro, e aquele pecador sentiu regido
da morte daquele cordeiro, e aquele sangue fluía, e aquele fumo subia, e aquele cordeiro morria no lugar daquele pecador. Ele sabia que aquele cordeiro inocente animal estava tomando o seu lugar. Você crê assim? É a verdade? É a verdade. Nós não temos que crer isso por intelecto, através de um conhecimento mecânico, através do conhecimento da mecânica, que não adianta. Nós temos que conhecer isso daí através da revelação do amor divino. Aquele verdadeiro judeu que fazia isso daí, ele fazia por revelação, ele fazia por fé. Ele não viu um simples cordeiro animal morrendo, mas ele estava vendo Jesus, o cordeiro perfeito, morrendo por ele. Mais pela frente. Por isso que quando ele fazia isso, ele fazia com muito temor e tremor. Ele não enfrentava um quadro desse como qualquer coisa, não. Aquele cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem ruga, sem defeito. Aquele cordeiro era um cordeiro que Deus escolheu para aquilo. Por isso que todos aqueles que tinham esse conhecimento, essa visão, essa fé, essa revelação, Deus recebia o seu culto, o seu sacrifício. Deus recebia aquilo, porque aquilo estava fazendo, era da alma, era por natureza, que ele trazia no espírito. Quando Jesus, o nosso cordeiro inocente, perfeito, veio para morrer no nosso lugar, para cumprir aquilo que o animal não podia fazer, porque aquele pecador lá do Velho Testamento subia em mente e descia em mente o pecado novamente. Ele tinha que, um ano após, ele tinha que oferecer o mesmo sacrifício, porque a vida que estava no sangue daquele animal era vida animal, não coincidia com a vida humana. A vida que estava naquela química não podia entrar na vida humana. Então ele voltava, ano após ano, oferecia o mesmo sacrifício. Quando nosso Senhor apareceu para cumprir aquilo dali, os verdadeiros judeus de alma, eles creram nele, receberam ele gostosamente, aceitaram ele como seu cordeiro. Aqueles que faziam por credo, dogma, por denominação, por faraísmo, eles não aceitaram. Lá, eles criam que ele era um Beelzebu, eles criam que ele era um demônio.
Eles criam que ele era um filho ilegítimo, era um bastardo. Não conseguiram aceitar ele, porque eles faziam a sua cerimônia através do intelecto, por meio de uma mecânica humana. E isso cumpre qual a situação deles, na hora deles poderem usufruir da libertação. Porque a libertação que veio para eles não era um cordeiro animal, era o Cordeiro de Deus, Cristo. Você vai ver que aquelas famílias judaicas, aqueles judeus antigos, que faziam esses sacrifícios, cultuavam a Deus por revelação, por amor divino. Ele chegava e dizia para as suas famílias, reuniam em casa, quem sabe faziam os seus cultinhos, e diziam bem assim: meus filhos, eu já estou ficando velho, talvez eu não vou alcançar aquele dia que aquele verdadeiro cordeiro virá, aquele verdadeiro profeta manifestará, aquele verdadeira ovelha de Deus virá. Mas tem uma coisa, vocês vão ver, e vocês vão conhecer pelos sinais. As coisas parecem tão natural, irmãos, hoje, que as pessoas incrédulas não conseguem concebê-las, como naquele dia. Para eles é tão natural, porque a coisa inteira não é porque você quer ser aquilo, receber, é porque você é predestinado para aquilo. Você é elegido nele. Você crê em eleição? É uma das palavras entre as palavras da Bíblia. Elegidos, escolhidos, eleitos. Oh, que bem-aventurança! É para esse filho, para essa filha, como que ela o ama, ele o ama. Eles sabiam. Você pode ver que quando Filipe foi chamar Natanael, ele estava orando debaixo da figueira. Venha e vê se por acaso esse não é aquele, o Messias que os nossos pais disseram. Aleluia! Venha! Ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele diz: venha e veja! Estava aquela multidão reunida, aquele povo tudo em torno dele, e ele aparece. Jesus olhou para ele e diz: eis aí um israelita em quem não há dolo. Rabi? Mestre? De onde me conheceste? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi 2 dias antes orando debaixo de uma figueira. Amém! Você é o eleito! Naquele momento, Filipe, as suas carnes parece que soltou dos seus ossos. Ele disse: eu vejo que tu és o rei de Israel, o profeta. Ele disse: só porque eu te disse isso, Filipe, coisas maiores verás. Desse jeitinho que acontece em cada filho de Deus. Aquela coisa desce dentro dele que ele não suporta. Ele não pode ser um crente comum.
Ele não pode ser um denominacional. Ele é um crente da verdade, da palavra. Você sabe o que acontece? É o mesmo que aconteceu na vida de Cristo. Acontece na vida desse crente quando Cristo se manifesta para ele. Há uma intervenção de morte. A morte interfere na sua vida. Você sabia disso? A morte interfere na sua vida. Ele mata a sua velha natureza. Você nunca é o mesmo homem, irmão. Você nunca é a mesma mulher, irmão. Mata a sua velha natureza e dá para você a natureza dele. Natureza de ovelha, natureza de cordeiro. Quando essa natureza entra dentro desse crente, meu Deus, ele é diferente. Ele é diferente, ela é diferente. Tudo muda. De pedra para pão, de água para vinho. Quem é que tomou lugar? O Cordeiro. O Cordeiro tomou lugar na sua vida. Deus interfere e não permitem que a escravatura da morte lhes possui mais, porque a vida interfere ali. Ninguém pode ressuscitar se não morrer. Tem que morrer para ressuscitar. Ninguém pode nascer de novo se não morrer. Tem que morrer para nascer de novo. E quando você é uma semente dada por Deus ou de Deus, é uma palavra semente falada. Deus coloca a lei da reprodução em você, e você é enterrado, a própria lei te levanta. Que vida que você passa a ter. De cordeiro, não é de cabrito mais, não é de bode, é de ovelha. Deus interferindo em você através da morte. Por isso que ele disse: vós estáveis mortos em vossas ofensas e delitos e pecados, mas pela graça Deus vivificou. Aleluia, amém. Ele vivificou você uma vez para nunca mais me vivificar, porque ele fez uma eterna redenção na sua vida. Ele não me salvou hoje para perder amanhã. Ele não me salvou hoje para perder no próximo avivamento. Ele me salvou para a eternidade, e ele é responsável por minha salvação. Não sou eu que seguro a minha salvação, Ele que me salvou e me segurou. Aleluia. Esse evangelho de boas novas
Não é você que sustenta este evangelho, é esse evangelho que te sustenta. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Desse jeitinho, irmãos. Desse jeitinho. Deixa eu, porque senão eu nunca sigo aqui. Essa mensagem aporta para o coração. Parágrafo 27 ao 29. O profeta diz bem assim: agora vamos olhar dentro do coração humano. Olhar dentro do coração humano. Não precisa você entrar lá dentro fisicamente, não. Você entra através do Espírito. Você entra através do discernimento. Você entra através da revelação. Para você saber o que está dentro do coração do homem. Veja como ele disse: se ele tem porta dentro da porta, o coração tem porta dentro da porta. Agora as pessoas dizem: Jesus, entre no meu coração, porque não quero ir para o tormento quando morrer. Eu quero te aceitar como meu Salvador, mas não quero que tu seja meu Senhor. Salvador e Senhor é diferente. Multidões são salvas, mas só que é Senhor é só aquele que é nascido dele. Senhor é um título de senhoridade. O pai, ele é senhor daquele filho, no sentido natural. Quando aquele filho nasce naquela família, aquele pai é seu senhor naquela família. Pode ver que aquele filho, quando ele está lá longe, o pai chama ele: Johnny. Ele fala: senhor pai. Se ele é bem ensinado, né? Bem educado. Senhor pai, vem aqui, meu filho. Desse jeitinho. Na minha época, quando eu era criança, quando meu pai chamava, se falasse: o quê? Meu Deus. O quê, pai? Que é assim que fala, moleque malcriado? Tomaram uma zoarada. Senhor. Senhor, pai. Hoje não. Hoje o filho é igual ao pai, o pai é igual ao filho. É uma lambança, é aquela coisa toda. É uma imundícia. O filho não sabe nem respeitar mais o pai. É aquela coisa horrível. O pai não dá respeito mais para o filho. Não é mesmo? Desse jeito está nas casas. Desse jeito. O pai vive igual ao filho, o filho vive igual ao pai, e até às vezes o filho vive até melhor que o pai. O pai é um absurdo, é uma coisa horrível, nojenta. Mas ainda tem alguém assim hoje que conserva aquele padrão moral, aquele pudor, para manter o caráter da família, o respeito. Tem alguns ainda. Eles dizem assim: eu quero te aceitar como meu Salvador, mas não quero que tu seja meu Senhor. Dominante, um que governa, um que dirige, um que orienta, um que diz o que fazer, o que não fazer. E agora há uma diferença e tanto. Ele pode ser o seu Salvador e continuar não sendo o seu Senhor. Salvou-me do mundo. Como é que é? Ele é tudo. Como é que é? Cristo salvou-me do mundo. Ele é tudo para mim. Ele é a minha rocha. Tudo.
Esse é o verdadeiro Pai. Quando Ele é Senhor sobre tudo. Cada parte sua, Ele é Senhor. É bem-vindo em qualquer parte do seu coração. E agora vamos olhar no coração humano. Ao pôr alguns momentos dentro do coração humano, farei apenas uma espécie de desenho mítico. Logo que você abre, depois de você passar pela porta do coração, existe outra portinha e um cômodo que está dentro de outra porta. Dentro de outro compartimento do coração. Vocês mantenham-se sentados nos seus lugares, suportem. E aquela portinha é a porta do orgulho. Porta do orgulho. Lá dentro. Orgulhoso, orgulhosa, jactancioso, jactanciosa. O irmão Breno chama isso aí gente importante. Gente importante. Não, ele que diz assim, eu não aceito isto, eu não posso aceitar estas coisas, porque senão eu vou perder a minha reputação diante da sociedade, da educação, e eu vou se tornar um João Ninguém. Desculpa pela palavra. Não aceita. Orgulhoso, orgulhosa. Agora, as pessoas não desejam que Jesus se envolva com nenhum de seus orgulhos. É aquilo, né, que eu disse: ovelha, ser cordeiro, é render-se aos seus direitos. Eles não querem. Elas possuem seu próprio prestígio. Elas devem estar seguras de manter as aparências. Você sabe como é que é, né? Aparecer com as Hollywood, com as atrizes, com as estrelas de cinema, com a sociedade. Aquela forma de um homem culto, de uma mulher culta. Aquela aparência mundana, é isso, aquela aparência mundana. Elas não querem perder isso. Então, se aceitar Jesus, vai me tirar daquela posição. E não quer, irmãos, sair daquela posição que Satanás te colocou lá atrás. A mulher tem uma posição, é na palavra, não é no mundo, é na palavra. E Deus coloca na palavra. Vejam, eu não quero perdendo tempo naquela porta. Fique aí fora, Jesus, não entra aqui não, viu? Samuel Branco está falando. Você é o meu Salvador, mas não entre aí, porque eu sou um grande homem. Sou um homem autossuficiente. Não é o que eles dizem? Lá está escrito na Bíblia. São Pedro, 4 dias depois do Pentecostes. 4 dias depois do Pentecostes. Que Deus, o Senhor Jesus Cristo, havia entrado naquela igreja, enchido ela com o poder do Espírito Santo. 4 dias depois,
Aí o apóstolo Pedro se encontrou diante daquela multidão. Irmãos, era 10.000 almas ouvindo Pedro pregar. E ele falando sobre essa porta. Daquelas 10.000, quase 3.000 se compungiram em seus corações. E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: varões e irmãos, o que devemos fazer para ser salvos? Aí então o apóstolo Pedro, ele sendo porta-vozes, Deus tinha entregado a chave para ele. Chave é para quê? É para abrir a porta, não é mesmo? A porta. Jesus é a porta, Jesus é a palavra, Jesus é o profeta dos profetas. E ele é a porta das ovelhas. E Pedro tinha a chave para abrir a porta, para que eles entrassem. Porque Pedro já tinha recebido lá em São Mateus 16, Jesus: eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra, será ligado nos céus. O que tu desligar na terra, será desligado nos céus. A chave é revelação. A chave é Cristo. A chave é o Espírito Santo. A chave é fé. A chave abre as Escrituras e revela o bom Deus para você. Desse jeitinho. E eles então perguntou a Pedro e os demais apóstolos: varões, irmãos, o que devemos fazer para ser salvos? Nós estamos de fora e queremos entrar. Aí ele disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa diz a respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, tanto quanto o Senhor vosso Deus chamar. E começou a exortar com estas palavras: salvai-vos dessa geração perversas. E todos aqueles que creram, por quase 3.000 almas, foram batizados no nome de Jesus Cristo e foram embora, nunca mais voltou à igreja. Amém? Ah, não. Permaneceram na comunhão com os santos, no partir do pão e na oração. Aleluia. Isso é revelação. Quando uma pessoa, a coisa desce ali dentro, mata-o. Há uma interferência de morte naquilo dali, e no lugar que há morte vem vida, mas vida eterna. Essa pessoa come, essa pessoa bebe da fonte. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come deste pão, ele disse, ele nunca morrerá. Ainda que ele morra, ele disse: eu ressuscitarei no último dia. Quem bebe do meu sangue, ele disse, ele tem vida eterna, porque o meu sangue é bebido e minha carne é comida. E quem bebe do meu sangue, ele nunca morrerá, mas ele viverá para sempre. Há uma interferência do Espírito Santo na vida desse crente. A morte é dissipada. A morte é dissipada. A morte vai embora. A vida toma lugar. Aí ele diz bem assim, com aquele orgulho cristão: eu já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É uma fé viva. Não é essa fé morta não, viu? Essa fé que você nasceu com ela na velha natureza nojenta e imunda, que veio herdada do sexo.
de um credo, de um dogma. Não, é aquela fé de Cristo. Quando Ele mata a sua velha natureza e dá a natureza dele para você, a natureza de cordeiro. Você nasce de novo. Pedro diz na sua primeira carta ao apóstolo São Pedro, falando, capítulo 1, verso 23: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, a palavra de vida que foi evangelizada entre vós, que permanece para sempre. Esse é um filho, é uma filha de Deus. Ele dá lugar para o seu Senhor. Entra, Senhor, entra no meu coração, entra em cada porta, veja o que está faltando. Tira o orgulho de mim, tira a jactância, tira o pessimismo, tira a depravação, tira a semente da discrepância, tira tudo, Senhor. Ele é um filho, ela é uma filha. Vocês viram como aconteceu com Maria? Maria, quando Jesus expulsou dela aqueles 7 demônios, ela tinha esse demônio de orgulho, orgulhosa, orgulhosa. Tinha um demônio chamado jactância, jactanciosa. Lembrando disso, são pessoas importantes. São pessoas importantes. Tinha um demônio de depravação, tinha um demônio de adultério, tinha um demônio de discrepância, divergência, contenda. Tinha um demônio de invejas. Eram 7 demônios que ela tinha. Todos os 7 foi expulso dela. Aqueles 7 demônios davam para ela uma velha natureza maligna. Cada um daqueles era uma natureza que ela possuía. Imagine, irmãos, um ser humano com esse tipo de natureza na sua vida. Esses espíritos malignos pegam essas pessoas. E era uma filha de Deus, uma eleita, uma predestinada para crer na palavra. Ela estava possuída desses demônios. Só que Deus interviu e preconheceu ela antes que ela existisse, por predestinação, por eleição. E quando Deus conhece um filho, irmão, não tem demônio que segura ele, não tem demônio que impede, não existe. Aquele filho vem para Deus, mas vem chorando, ele vem clamando, ele vem pedindo misericórdia, ele chega humilde. Desse jeitinho. Então vejam bem. Então não incomode aquela porta, mas Jesus tem que entrar ali. Se ele vai ser o Senhor, ele tem que dar uma olhadinha, ou uma olhada, vejam, dá uma olhada ao redor. Você já viu, eu tive numa casa, uma época, que a mulher, ela tinha o costume de varrer a casa e colocar o lixo tudo atrás da porta. Colocar o lixo tudo atrás da porta. Tem pessoas que não deixam Jesus entrar para tirar a sujeira que está por trás da sua portinha. Não, Jesus, fica aí, não entra não, não entra não. Eu quero só como o meu Salvador, eu quero só como o meu curador, eu quero só como o meu redimidor, eu quero só isso, aquilo, mas como o meu Senhor, não.
O meu governante não. Vejam. Então ele disse para algumas das senhoras orgulhosas, senhoras, parece que o irmão Branham fala senhoras são as mulheres casadas, mas senhoras é todas. Elas dizem: agora vejam, se descer ali, agora Jesus é o meu Salvador, correto? Mas quando ele me diz como vou me vestir, não, esse pastor é antiquado. Eu não suporto a cara desse pastor. Eu tenho antipatia da cara desse pastor. Eu não gosto de ouvir o sermão dele de jeito nenhum. Desse jeitinho que elas falam sobre isso. Ele quer ser o mandante. Não sou eu que sou. Quem sou eu? Eu sou como você, meu irmão. Minha irmã, eu sou um homem. Sou um ser humano, digno de misericórdia. Agora eu tenho um ministério. Eu tenho um ministério. E eu acredito nesse ministério. E sou submisso a ele. Eu amo. O que ele manda eu falar, eu falo. O que ele manda eu fazer, eu faço. O que ele diz não faz, eu não faço. Não me importa o que alguém pensa, fala ou diz. Aí eles enganam. Eles enganam. Pensa que é o homem. Cegos. Não tem visão, não tem revelação. Ele, vou lhe dizer como vestir. Aí vem, né? Está aqui, ó, a Santa Ceia. Está aqui. Vamos tomar da Santa Ceia daqui a pouquinho. Tomar do vinho, comer do pão e lavar os pés dos santos. Isso é para vencedor. Isso não é para quem vive com a vida nojenta e imunda, não. Isso é para quem venceu. Como Abraão, quando vinha da matança dos reis. Quem é que administrou a Santa Ceia para Abraão depois da vitória dele? Melquisedeque, o próprio Deus. E essa é para a semente de Abraão, é para os vencedores. Aí vem com a roupa toda nojenta, imunda, sapato, salto alto, cascavelando, parecendo uma cobra, unhas pintadas, pega do pão para comer, pega no vinho para tomar, lava os pés dos santos. Deixa eu ver o que elas fazem. Aí fica implicada. É como nós ouvimos hoje de manhã. Ele chamava o irmão Branham um perseguidor de mulher. Como Elias, um odiador de mulher. Paulo, um odiador de mulher. O irmão Branham disse: eu não posso suportar essas Jezabéis. Esse espírito de Jezabel. Mas vejam bem. Elas dizem assim: agora veja, elas dizem, veja, disser ali, agora, vejam, elas dizem, agora vejam, mas quando ele me diz como vou me vestir, fique fora daquele cômodo, não entre, fique fora daquele cômodo. Mas veja, ele tem que ser o seu Senhor sobre a sua vestimenta também. Você diz, agora, se isso vai interferir comigo, usar short? Você já imaginou, irmãos? Crente, toma da ceia e usa short. Moças, mulheres, usam short, tomam da ceia. O Espírito Santo está nesta vida que eu vou te falar.
Eu não quero ter nada a ver com esse tipo de religião que manda eu colocar a roupa. Veja, você não abre aquela porta do orgulho, você está completamente presunçoso. Se eu não posso usar manicure, como chamaram isso? Batom e aquela coisa que elas colocam em suas faces. O que elas chamam aquilo? Como é que é o nome daquilo? Isso que é para ficar com a face mais rosada, a face mais bonita, a face mais brilhante, mais corada. Desse jeitinho. Se eu não posso usar aquilo, bem, então eu pareço tão pálida. Mac Factor. Realmente, Deus traz coisas verdadeiras para a sua face, irmã. Você sabe o que Deus traz? Eu vou dar uma receita para vocês, irmãs, que anda querendo que os seus rostos fiquem refletindo, resplandecendo. Vocês tomam um pouquinho de Atos 2,38, mistura com São João 3, e com São João capítulo 4, São João 3,16, São João 4, verso 1, a seguir, Atos 2,38, Atos 1, o verso 8, você entendeu? 1 Coríntios 14, 34, 1 Pedro 3, mistura tudo isso daí, come, eu lhes garantirei que você vai passar a ser um verdadeiro refletor de Cristo. Você vai refletir a luz da vida. Esse que é o que eu sei que você deve usar, minha irmãzinha. Mas veja você, o orgulho, o restante das mulheres. Se eu tiver que deixar o meu cabelo crescer, tem irmãs que dizem que vai cortar o cabelo para o cabelo crescer mais, porque tem que cortar para crescer. Agora eu não sei, cortar para crescer, onde já viu isso? Cortar para crescer o cabelo. Outras dizem, não, eu vou só parar a pontinha, porque está feio. Aí tem medo de colocar a tesoura, passa uma química, né? Chamada reparador de pontas. Reparador de pontas. Oh meu Deus, eu não gosto de entrar nisso, mas eu tenho que entrar. Está aqui na mensagem. É a palavra, nós não somos um credo, não somos um dogma. Não cremos nisso, nós cremos em Cristo, a verdade. Aleluia. Eu não sei porquê. Você sabe, né? Vejam, agora não estou dizendo isso, aquilo ou aquilo outro. Estou apenas falando a respeito da Bíblia. E a Bíblia diz que uma mulher que corta o seu cabelo, ela corta fora, vocês sabem o que é? A sua glória. A sua glória. Eu sei que minhas irmãs em Cristo não cortam. Elas não cortam. Elas são verdadeiras eleitas, predestinadas para a vida eterna. Elas amam o seu esposo. Não é mesmo? Corta fora a sua glória, correto? Ela desonra o seu esposo quando ela faz isso. Vocês, mulheres do evangelho completo, todas vocês costumavam usar cabelos compridos. O que aconteceu? O que aconteceu?
Ora, você diz: esse é o meu privilégio americano, é o meu privilégio de uma mulher brasileira. Isso é verdade. É o privilégio de uma mulher comum, natural, nascido em pecado, formada em iniquidade, vem ao mundo falando mentira. É o direito que ela tem, é de fazer todas essas coisas desonrosas. Mas se você é um cordeiro, um cordeiro sacrifica tudo que ele possui. Um cordeiro não possui nada a não ser lã, mas ele fica bem ali deitado e permite que eles os tosquiem e não dizem nada a respeito disso. Você já viu um cordeiro sendo tosqueado? Coloca ele no cepo, amarra as perninhas dele lá. Tem desse que tem que amarrar, tem desse que não amarra não. Deixa ele lá e eles vão lá. Eles têm uma tipo uma máquina, entra ali, tira o nome dele. Ele só faz assim, ó. E aí tira todinha lá. Quando joga ele lá, mas ele dá dando cada um pulo. O que ele está fazendo? Obrigado, tirou de mim esse peso. Agradecendo pelo tosqueador. Você é cordeiro. Cabrito não tem lã, né? Bode não dá lã. Só cordeiro que dá, ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas conhecem, elas me seguem, e eu lhes dou vida eterna, e ninguém arrebatará das minhas mãos. E o meu Pai que vos deu é maior do que todos, e ninguém arrebatará das mãos de meu Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um, dando àquele cristão a qualidade de segurança eterna. Segurança eterna. Você viu aí? Então o cordeiro, ele sente bem, irmãos, quando o pastor tosquia toda a sua lã, mas ele fica bem ali deitado e permite que eles o tosquiem e não diz nada a respeito disso. A Bíblia pode tosquear tudo, todo orgulho, tudo mais de você. Se você é cordeiro, você não dirá nada a respeito disso. Mas tente alguma vez com um bode, você ganhará imediatamente grandes coices. Você não tem nada com a minha vida, deixa eu para lá, eu vou viver do jeito que eu quero. Um dia uma mulher disse para o irmão Branda bem assim: Billy, se for para me pertencer essa religião seu para ir para o céu, já vi que eu não vou nunca para o céu. Ele disse assim para ela: não precisa ficar preocupada mesmo não, que você não vai mesmo para o céu. Não vai. É desse jeitinho. Deus gosta de ovelha. Mas esse é o problema, nós não abrimos aquela porta. Nós queremos ser como as outras pessoas. Quando você aceita Jesus, você é como Ele, da forma que Ele diz. Eu vou encerrar aqui, eu tinha mais aqui, mas não dá tempo. Eu vou encerrar, correto? Então você vê como que as coisas. Eu disse, como um verdadeiro homem sincero, se eu não tivesse com a minha vida disposta ou posicionada para tomar do vinho e comer do pão, eu acertava primeiro. Porque isso é sinceridade com Deus. Judas tomou do vinho, comeu do pão, com uma vida nojenta e imunda, pagou um preço. Traiu o próprio Jesus. Ele já vinha traindo, porque a vida que ele estava vivendo era uma vida de Satanás. Isto é a verdade. Nós vamos cantar o hino, encerrando essa parte, para nós adentrar a outra parte. É o 296 ou é o 196? 196. Vamos para 196.
Vamos cantar esse hino, 196. E aí, outra parte, correto. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem do fogo peixe e pão. É Jesus quem os convida a vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Se mesmo tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. É a graça de Deus que nos faz isto. Tudo é a graça dele. Ele é que nos trouxe aqui, Ele é que nos fez assim, Ele nos formou a graça.
e pela graça é que nós vencemos tudo. Amém? Pela graça. A Santa Ceia, ela não é minha. A Santa Ceia não é do Tabernáculo da Fé. A Santa Ceia é do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu vos digo, se fosse minha, você poderia tomar de qualquer jeito, mas não é minha, é dele. Então tenha cuidado como tomar da Santa Ceia dele, para que você não venha tomar uma colher de veneno fornecida tatu. Correto? Isto é verdade. Vamos ler a Bíblia, vamos ficar de pé, por favor. 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler a partir do verso 23. Aos Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor não é Jesus sentado num trono lá na glória, não. O corpo do Senhor é aqui, ó. É aqui que é o corpo do Senhor. Entende? Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Nós vamos para São João 13. São João 13, a partir do verso 12. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Podeis assentar, por favor. Então, se você tem sido um vencedor, batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, é o seu dever tomar da Santa Ceia, comer do pão e lavar os pés dos santos. Agora, se você toma com a vida indigna, então eu digo, deixe de tomar, acerte primeiro. Porque se você toma com a sua vida indigna, você não passa de ser uma pedra de tropeço para muitos e outros nos seus caminhos, ou um verdadeiro hipócrita. Isto é a verdade. Correto? Muito bem, Deus nos abençoe.